Opa, galera, vocês estão me escutando? Vocês estão. Eu estou tentando chamar o Jefferson, mas eu não estou encontrando aqui ele. Pronto. Oi, e aí? E aí, Jefferson, tudo Tá bem? bem? Tô. Tranquilo? Eu só não estou te vendo. Tá aqui carregando, mas eu não vejo tua imagem. Não tem minha imagem? Vocês estão vendo minha imagem? Não, Como assim, cara? eu não vejo tua imagem. Tá só, tá Fica o uma quê? Tá, bolinha, sabe? tá o É, quê? fica uma bolinha carregando. Fica uma bolinha carregando. Tem uma bolinha carregando. Vocês estão me vendo aí, galera? Fala aí, o que que tá aparecendo? É, estão falando que não apareceu. Ah, eu vou sair então, vou tentar entrar de novo. Pera aí. Eu te chamo? É para te chamar de novo, né? É, chama, tá Tá, bom? certo. Só um minuto, galera. Tentar resolver isso aqui. É a primeira vez que eu faço uma live, então eu tô tentando descobrir aqui os segredos desse negócio. E aí? Agora foi. 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 Show. Tem que mostrar aí a Beleza? camisa, né? É, pois é. Estrear aqui, ó. Se eu não fizer uma babaquice, não sou eu. Que é isso, rapaz. É, vamos lá, a gente começa agora, espera mais um pouquinho, como é? Já são 8 horas, 8:02, né? Tem 40 pessoas aí. Pra mim já é um público bem grande. De boa, então vamos começar. Certo. Me fala um pouco sobre o teu artigo, eu acho que é importante a gente começar por aí, a introdução do artigo, assim, faz uma introdução, diz onde é que você queria chegar com esse artigo, qual é o intuito, a finalidade do teu artigo. Fala aí pra gente. Certo. O meu nome é Jéssica. Eu acho que é a primeira vez que eu tô mostrando minha cara, né, aqui. Agradeço todo mundo que disponibilizou aí um tempo para assistir uma live, né? Para assistir a live, né? Então, o título do meu artigo é O Inconsciente como Coisa e o Inconsciente como Estrutura de Linguagem, diferenças teórico-epistemológicas entre Freud e Lacan. Bem, a proposta do meu artigo é demarcar uma diferença entre o sistema de pensamento de Freud e o sistema de pensamento de Lacan. Apesar do título ser essa coisa do inconsciente, né? Mas não é central, não é a minha proposta central fazer uma diferença entre o inconsciente Lacan e o inconsciente freudiano, apesar de eu entrar nesse assunto em alguns momentos, né? Eu faço questão de pontuar de que não se trata de falar que alguém é mais lacaniano ou alguém é menos lacaniano, não é isso. O que eu quero dizer é que, em certo nível, fazer uma demarcação é importante para a nossa proposta clínica, porque é a teoria que é suporte do que a gente faz, né? A teoria que dá suporte à nossa clínica. Numa prática psicanalítica sem clínica psicanalítica, né? Então, se aparecer aí alguma pergunta, alguma coisa assim, tu me fala, porque eu não consigo olhar e Beleza. falar ao mesmo tempo. A galera não Certo, perguntou nada ainda não, pelo que eu vi. certo. Então, eu vou trazer uma citação do Lacan. Na citação, um pouco antes, ele está tecendo comentários ao Poiré, né? O Poiré ele é um epistemólogo muito, muito importante.
ao Lacan. Essa citação ela está no PDF do Seminário 15, que a gente tem aqui no Brasil, né? É o PDF de Recife? Sabe dizer quem produziu? Não, esse PDF eu não sei de onde é que ele saiu, não. Na verdade, ele não tem tradutor, ele não tem nada, assim. Certo. Então, não sei. Eu acho que não. Enfim, enfim, tá na página 79 desse PDF. Então, abre aspas, né? No começo era ação, diz Goethe. Um pouco mais tarde, e se acredita que a contradição da fórmula joânica, no começo era verbo. É isso que é preciso que examinemos mais detidamente. Se vocês se introduzem na questão pela via que acabo de tentar abrir, que é a via do Poiré, né, sob um ângulo familiar, é perfeitamente claro que não há entre essas duas fórmulas a menor oposição. Fecha aspas. Então, não há contradição entre as duas fórmulas, quer dizer, não há contradição entre começar a verbo e no começar a ação, porque o verbo e a ação, na teoria do Poiré, na epistemologia do Poiré, né, na teoria do Lacan, eles se confundem. Eu acho que isso ficou um pouco claro no que o nosso amigo Ramiro falou no texto, enfim. O que o Poiré ele postula é que só há experimentação científica porque há teoria científica. Então, não é a experiência que torna possível a teoria, como pensa um pouco o senso comum, né? Mas é a teoria que possibilita a experimentação. Então, para o Poiré, a ciência ela é essencialmente teoria e não coleta de fatos. Então, há uma diferença aqui entre experiência e experimentação. No caso, a experimentação que é cara, a teoria, a ciência moderna, né? Então, a experimentação ela consiste numa linguagem que permite que a gente formule algumas questões, que nos permite, além de formular, ler e interpretar essas questões. Então, se a experimentação ela, ela depende dessa linguagem, se eu troco de linguagem, ou, enfim, se eu troco de linguagem, se eu troco de teoria, a questão vai ser formulada, vai ser interpretada e vai ser lida de uma outra forma. Esse é o ponto central do meu texto. Não se trata de dizer que uma linguagem ou uma teoria é mais correta do que a outra. Não se trata de dizer que Lacan está mais correto do que Freud, por exemplo, mas que a rede conceitual proposta pelo Lacan é outra. E, portanto, a questão do Lacan vai ser formulada de uma outra maneira. Uhum. Enfim. Alguém falou alguma coisa aqui, tu quer que eu leia logo? Ou tu quer que eu... Pode ler, se Para for mim, eu acho importante que o que já eu a estou tua falando. proposta já tá clara. E Alice Duarte, ela colocou que a experiência possibilita a experimentação, não a teoria necessariamente. E aí ela coloca Certo, alguma coisa. O que é que você achou certo. dessa afirmação dela? É importante a gente falar sobre isso, porque, e eu tento falar um pouco sobre isso, porque essa lógica é uma lógica de ciência, é uma lógica das ciências empíricas, né? Que a experiência ela vem antes, tem um dado, tem um fato exterior a mim, exterior a qualquer observador, que é comum a todos. E eu parto desse fato, que é exterior a mim, e formulo uma questão a partir disso. Então, a teoria científica para essa concepção de ciência, ela é exteriores a mim, né? E o que eu defendo, e o que me parece que o Lacan defende também, é que essa concepção de ciência não é interessante. Não é, enfim, não é interessante. E também me parece que o Freud
ele tá situado nesse tipo de concepção de ciência, né? Então, É porque o Freud acreditava que observava o inconsciente se manifestar na clínica, ele observava o inconsciente se manifestar pela via do sonho, o inconsciente então o inconsciente é coisa dada, né? Uma coisa que já sim, está lá a priori, antes do discurso da psicanálise, ao invés do discurso da psicanálise fundar o inconsciente por Freud, o inconsciente já estava lá e ele descobre o inconsciente, um fenômeno que já estava ali. Essa é a exato, ideia, né? exato. É, por isso que eu coloco o inconsciente como coisa e o inconsciente como estrutura de linguagem, né? O inconsciente como um texto. Isso não é uma coisa que eu inventei, né? Eu tiro isso de uma fala do Foucault. O Foucault está sendo entrevistado pelo Badiou, e o Badiou faz uma pergunta específica do Foucault, relacionada à psicanálise. Ele diz que o Freud ele descobre o inconsciente como quem descobre uma coisa, né? Como quem descobre uma coisa que está exterior. Essa ideia de ciências empíricas que que está em questão no Freud, né? Travou a tua imagem, não sei se fui eu que Foi, travei deu ou uma se foi. travadinha aí pra ti. Deu uma travadinha aí. Pelo menos pra mim travou tua fala um pouquinho, mas deu pra entender. Ah, deu para entender. Pelo menos pra mim. Perfeito. É, Outra coisa interessante do teu artigo é que tu fala um pouco sobre o Paul Feyerabend, né? E sim, aí sim, Feyerabend. eu queria que tu falasse um pouco de por que o Feyerabend. O Feyerabend, ele é um epistemólogo um Explica, pouco, quem é o Feyerabend para quem não souber quem é. pouco polêmico, né? No caso, o Feyerabend, ele propõe, como se... É um vale-tudo teórico. Ele até chega a falar sobre isso. Tem um livro que é muito bom, eu gosto muito, que é o Contra-o-Método. Eu escolhi o Feyerabend primeiro, porque ele se opõe a essa coisa de que há um fato exterior, um fato comum a todos, que independe de qualquer linguagem, enfim, que a gente vai usar uma linguagem apenas para descrever, né, esse fato. Ele se opõe a isso, então eu acho interessante por isso. E, enfim, eu escolhi uma citação do Feyerabend porque é um autor que eu li mais do que o Kuhn, que eu li mais do que o Lukács também, que parece ser dois autores muito interessantes para pensar o Lacan também. Então, foi muito mais por isso do que enfim. Pois é, essa concepção de que precisa haver uma hipótese antes de qualquer formulação científica, então não existe um dado empírico com o qual eu me esbarro, mas existe uma hipótese que, entre aspas, provocaria esse experimento, provocaria essa experiência, né? Tem uma tese que provoca essa experiência. Parece ser Exato. uma ideia muito comum entre os epistemólogos modernos, né? Modernos. O Wanderson está falando do Lakatos, tem o Kuhn, Exato, exato. né, tem o Poiré, que também defende muito bem Tem o essa Correio. ideia. Eu acho que é o que o Lacan mais cita, é o Poiré, né? Exato. Agora, me parece que essa tua ideia do artigo também, ela traz uma ideia de fundo, porque você não chega a tocar no assunto, mas da ideia que é comum dentro do nosso campo, que seria a de que o Freud ou o Lacan tiram seus conceitos da própria experiência clínica, né? Então, Uhum. você tem uma, uma, um dado da experiência, ou seja, uma vivência, e a partir dessa vivência, a partir dessa experiência vivida, você tira a teoria, você aprende o que é uma clínica psicanalítica a partir da sua própria experiência, ou seja, da sua experiência vivida, e a partir da própria experiência da sua clínica. Então, é a famosa clínica comprova, né? Qual psicanalista, quantas vezes a gente já ouviu psicanalistas falando que a clínica comprova isso aqui que eu estou dizendo, apoiado Aham. justamente nessa ideia empirista de que a clínica comprovaria alguma coisa pelos dados da meia dúzia de pacientes que ele atende dentro da clínica. Então, queria que você falasse um pouco Sim. sobre isso.
E eu acho que isso acontece porque há uma tentativa de fazer continuidade entre o Freud e o Lacan, né? Como o Freud ele tem essa concepção de ciência, enfim, ele tenta dizer que a teoria dele ela se arvora pelo que ele observa na clínica, as pessoas acabam achando que isso acontece o mesmo com o Lacan, né? O Lacan ele observa algo na clínica e, e constrói toda a sua teoria a partir disso. Enfim, não é bem assim. Eu falo muito da continuidade entre o Freud e o Lacan, mas, tipo, eu tento problematizar nesse artigo essa continuidade entre os dois, né? Mas também não é no sentido de dizer que uma articulação teórica é impossível. Parece que tem muitos colegas que fazem isso. Tem muitos colegas que fazem isso, mas eu acho Entre o Freud e o problemático. Lacan, que você disse? Entre o Freud e o Lacan? Entre o Freud e o Lacan, mas eu acho problemático, porque, enfim, como eu disse, são duas redes conceituais distintas. Então, no momento que você tenta responder uma questão que é do Lacan, a partir do Freud, a partir de conceitos que são do Lacan, você tira de contexto o conceito do Lacan. Então, você tende a, por exemplo, descrever o conceito de gozo como se fosse o conceito de pulsão de morte, como se fizesse uma continuidade ali. Então tira toda do espírito mesmo, assim, da proposta lacaniana, né? Enfim, E toda a revolução epistemológica do conceito, né? Porque, por exemplo, o conceito de gozo é, até onde eu sei, uma alternativa, entre aspas, do Lacan para resistência e res cogitans, né? Do Descartes. Então, seria uma substância gozante. Né? E aí não tem nada a ver com pulsão de morte, não tem nada a ver. Não sei também até que ponto o Lacan não habilita esse tipo de leitura, né? Porque muitas vezes a gente vê o Lacan dizendo que os conceitos que ele está produzindo ali, ou que ele está retirando de algum lugar, ele está tirando de Freud. Freud já sabia disso, Freud já tinha isso, Freud já tinha aquilo. A psicanálise é Freud. Então, tem uma certa dimensão de que o Lacan habilita esse tipo de ideia, sendo que isso, se você for analisar o conceito, por exemplo, de objeto A, você não encontra isso em Freud. O conceito de gozo, você não encontra isso em Freud. o Então, significante, né? Que falam muito também. pois é. A ideia. Pois é, por mais que eu acho que quando ele Travou fala aqui, ó. que o. Tá dando para ouvir? Vocês estão ouvindo Agora ou tá tô travado? escutando. Tá. Por mais que ele fale. Pois é, essa ideia do significante, né, que eu ia falar. Eu acho que quando ele fala de significante, até certo ponto ele está certo, porque a ideia de significante para si é muito semelhante à ideia de marca psíquica para o Freud, né? Então, a gente tem uma impressão, como é que eu vou dizer, uma imagem psíquica que se forma a partir de uma palavra, a partir de uma experiência externa. Então, é semelhante a ideia de significante para si, mas o significante para Lacan é Jacobson, não necessariamente Saussure. Sim, sim. Tem mais coisa aqui que a galera está falando. Deixa eu ver aqui. É, Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, né? Tem pergunta. eu vou só trazer enquanto tu procura aí, eu vou trazer uma citação do Tá Lacan, bom. em Fica à que ele vontade. fala sobre o que é que ele propõe ao falar de um retorno a Freud, né? Ele fala que não seria essa continuidade que alguns psicanalistas, enfim, ele não fala isso, mas Uhum. é o que eu entendo por essa citação, né? Não é uma continuidade, não é uma complementação da teoria freudiana. Essa citação ela está na página 368 dos escritos. Ele diz que a palavra de ordem com que nos armamos do retorno a Freud nada tem a ver com
Agora travou. Travou, Jess. Pega aí, Jess. Deu uma travada aí. Travou. Certo. Você me escutou até que ponto? Só para eu retomar. Quando você começou, travou. Quando eu comecei a falar ou quando eu comecei a citação? Quando você começou a citação, travou. Ah, áudio, Tá certo. travando, na verdade. Deixa. Tá travando. Putz. Eu posso Pronto, tentar mudar de voltou. internet, porque eu tenho uma Melhor. outra. Tenta Tá aí, muito por ruim mesmo? favor. Ok. Ah, agora eu acho que melhorou. Certo, certo. Desculpa aí, galera. Ah, tudo bem. A internet aqui de Fortaleza é meio difícil mesmo. Ah, É, foi cedo. enfim, eu vou reler aqui a citação. Novamente, a citação ela está na página 368 dos escritos. A palavra de ordem com que nos armamos, do retorno a Freud, nada tem a ver com o retorno às fontes, que aqui, como Alhures, poderia significar apenas uma regressão. Então, me parece que isso fala um pouco dessa coisa do que o Lacan fala quando retorna a Freud, né? Ele retorna a Freud para subverter Freud. Ele Uhum. retorna a Freud não para repeti-lo. Porque não faria muito sentido. Por que fazer um retorno para. O Lacan não proporia nada de novo. Ele seria um mero repetidor do que Freud falou. Então, Uhum. por que criar novos conceitos? Por que falar em topologia? Enfim. Acho que Sim. até por que criar novos conceitos, né? Porque ele podia muito bem tentar, enfim, como alguns falam, né, de complementar o que Freud falou, como se a teoria do Freud estivesse completa e tal, enfim. Uhum. Sim. E aí você fala também no artigo que não é uma questão de dizer que Freud não serve ou que as coisas que nós não devemos estudar Freud, uma coisa assim que você fala, mas que é simplesmente demarcar que há uma distinção epistemológica entre Freud e entre Lacan, que os dois não seguem os mesmos arcabouços epistemológicos, e dos pontos que você toca é o biologicismo de Freud. Né? Freud está ancorando o Uhum, tempo todo o seu arcabouço teórico em biologia. uhum. Fala mais sobre isso aí pra gente. Pois é. Sobre o primeiro, sobre o primeiro ponto, eu acho que quando a gente faz essa continuidade de Freud e Lacan, existe um grande problema também, que é você você acaba tomando uma. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar porque é a única coisa que me vem à cabeça agora, que é uma certa impostura, porque você corre o risco de pensar que o Freud ele falava coisas incorretas, ele não era suficiente, não sei, enfim. E, e você meio que menospreza a própria teoria do Lacan, né? Porque é como se o Lacan não fizesse nada de novo. Enfim, eu acho que tem esse problema. Quanto ao biologicismo, né, do Freud, que você, eu trago também algumas citações que eu vou tentar. Peraí, só um minuto.
vou falar um pouco, vou começar citando um pouco sobre um comentário do Strauss que eu acho interessante, Uhum, que ele diz que, abre aspas, na descrição feita por Freud do mecanismo de percepção, a introdução da noção fundamental de realimentação, feedback, como modo de corrigir erros no próprio relacionamento máquina com o meio, essas e outras semelhanças, caso confirmadas, constituirão, sem dúvidas, novas provas de originalidade e fertilidade das ideias de Freud e talvez uma sedutora possibilidade de ver nele um precursor do behaviorismo em nossos dias. Enfim, uhum, me parece que o Strauss está falando aqui é que o que Freud ele abandona desde o projeto, né, não é essa ideia de ciência, como eles tendem a achar, né, mas é uma ideia de que há uma reação organismo e meio, entende? Ele parece não abandonar totalmente, mas o ponto central não é mais esse. Então, parece que ele faz um deslocamento para a hipótese defensiva da mente, né? É o que uhum, o Strache fala, né? Então, a gente pode notar também que o Freud ele não tira a teoria dele do nada, né? É, da observação, apenas da observação clínica, também não se trata disso. O Freud ele está a todo tempo citando outros autores que acabam passando desapercebido pela uhum, gente, né? O Foucault ele fala que a psicanálise ela tem como condição de possibilidade para o seu surgimento uma certa asciente sexualis, né? Da qual Foucault fala na história da sexualidade, que seria uma prática discursiva, científica, que diria a verdade do sexo. É curioso notar o nosso rechaço como campo a essa análise do Foucault, até um parecida com o rechaço dos psiquiatras à história da loucura do Foucault. uhum, Enfim, eu digo que é uma análise e não uma crítica, porque eu não entendo como uma crítica, eu entendo como uma análise. uhum, Então, não é difícil encontrar no Freud algumas referências à perversão, ao onanismo, enfim. O que Foucault diz é que a grande honra do Freud e da psicanálise, né, é justamente romper com uma certa teoria da degenerescência que estava em voga no século XIX. uhum, O que é essa tal de teoria da degenerescência, né? Ela diz que a raça humana ela poderia sofrer uma degeneração por conta de maus hábitos, por conta da masturbação, por conta do alcoolismo. Então, por exemplo, se a criança ela se masturba, provavelmente ela vai ter algum problema sexual quando adulto. Quando o pai é alcoólatra, por exemplo, uhum, a sua prole ela pode ser estéril, ela pode vir com alguma deficiência física mesmo. Enfim. Há uma degeneração da espécie humana por conta desses uhum, maus hábitos, enfim. Então, vocês sabem onde isso vai dar, né? Vocês conhecem a história. Enfim. Apesar do Freud ter essa honra de romper com essa lógica, me parece que há um resquício dessa teoria da degenerescência. Eu não digo que o Foucault não. Eu não digo que o Freud não rompa com isso, de certa maneira. Mas a gente pode notar, eu trago algumas citações acerca disso. Então, essa primeira citação que eu vou trazer, ela está nos três ensaios, na página 211, na versão da Imago. Abre aspas. É verdade que o excesso de ternura por parte dos pais torna-se pernicioso,
na medida em que acelera a maturidade sexual e também, mimando a criança, torna incapaz de renunciar temporariamente ao amor em épocas posteriores da vida, ou de se contentar com menor dose dele. Um dos melhores prenúncios de neurose posterior é quando a criança se mostra insaciável em sua demanda de ternura dos pais. Por outro lado, são justamente os pais neuropáticos que, em geral, tendem a exibir uma ternura desmedida, os que mais contribuem com suas carícias para despertar a disposição da criança para adoecimento neurótico. Deduz-se desse exemplo, aliás, que os pais neuróticos têm caminhos mais diretos que o da herança para transferir sua perturbação para os filhos. Aqui há um mau hábito que ocorre após o filho ter nascido. Então, eu trago uma outra citação que é ainda mais curiosa, porque não se trata de um aspecto da história de vida da criança. Não é um hábito que ocorre antes ou depois do nascimento dela. Eu vou falar. Tá nos 3 ensaios também. Em mais da metade dos casos de histeria, neurose obsessiva, etc., que tive em tratamento psicoterapêutico, pude demonstrar com certeza que o pai sofrera de sífilis antes do casamento. Quer se tratasse de TABs ou paralisia progressiva, quer a doença luética fosse indicada de algum outro modo, pela anamnese. Enfim, quero observar expressamente que as crianças posteriormente neuróticas não traziam em si nenhum sinal físico de sífilis hereditária, de modo que justamente sua constituição sexual normal é que devia ser considerada como última ramificação de sua herança sifílica. Embora eu esteja longe de afirmar que a descendência de pais sifílicos é condição etiológica invariável ou imprescindível da constituição neuropática, não creio que a coincidência por mim observada seja acidental ou sem importância. Então, o que é que ele está falando aqui? Que, apesar de não ter comprovações científicas dessa degeneração mesmo da criança, da criança neuropática, enfim, isso ocorre, ele acredita que isso ocorre por conta dos pais sofrerem de sífilis, né? Uhum. Então, isso me parece que há uma coisinha, um resquício aí da teoria da degenerescência, né? Uhum. Em que ano é? Qual é o texto? É o do 3 ensaios ainda? É, de 3 ensaios ainda. Essa outra citação, porque eu trouxe a página da primeira citação, mas não coloquei aqui a página da segunda citação, peço desculpas. Mas é um pouco antes, eu acho que são duas sessões antes da primeira citação, né? Uhum. Então, A Jamile colocou uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Acho o começo do que ela falou. Ela colocou: concordo que o ensino de Lacan é insurgente e não se compromete com uma continuidade de Freud. Lacan subverte, mas ele não propõe uma revolução à teoria freudiana. O Seminário 11, o Inconsciente Freudiano e o Nosso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui, porque outras pessoas falaram. Pega aí. Subversão, ela disse, né? Ela continua: subversão é diferente de revolução. Revolução, você dá um giro de 360 graus, né? Para mim, subversão se aproxima com a noção de torção, tal como prolongamento moebiano. Para mim, Lacan subverte Freud e não revoluciona a teoria. O que você acha disso que ela falou? eu acho que é possível pensar assim, é possível fazer essa leitura. Mas
que aqui, eu não sei se vocês estão escutando aí Tô te um ouvindo barulho bem. assim. Enfim, mas me parece que há alguns pontos de ruptura radical com Freud. Então, como eu digo, é possível fazer essa leitura que a colega. Essa, esse não sei, capítulo, né? Porque no seminário a gente acaba aparecendo como capítulo, mas no seminário 11 que ela falou, inconsciente freudiano e o nosso, né? É Aham, interessante porque é o primeiro seminário que é produzido, né? O Lacan ainda está em vida, acho que é 1975, ele e Jacques Lamblé, né? E o Lacan supervisiona, e os títulos também foram supervisionados por Lacan. E é muito interessante que ele carregue esse título, justamente, o inconsciente freudiano e o nosso. é, Né? É uma distinção entre o que é o inconsciente freudiano, o inconsciente como coisa, ou como representação de coisa, e o inconsciente lacaniano, que seria o inconsciente estruturado como uma linguagem. Ele fala exatamente isso nesse capítulo, né, que ele diz que, olha, vocês pensam que eu pretendo sustentar o inconsciente é, tido por Freud, né? Pois não, não é o que eu tento fazer, né? O meu inconsciente ele vai estar numa ciência que Freud não tinha, que é a linguística. Então ele quer se ancorar na linguística, ou seja, ele quer sair desse inconsciente que é marca de alguma coisa, que fica ali alguma uma marca como o bloco mágico, né, que ele usa o exemplo do bloco mágico, para ir para um inconsciente que é superfície de linguagem. Né, e depois ele vai dizer, olha, é por isso que eu aportei a topologia, porque para um inconsciente que é superfície de linguagem, precisa de uma topologia que dê conta enfim, dessa aposta dele, dessa colocação em ato dele, que é um inconsciente estruturado como uma linguagem. é. Tem a coisa da psicologia profunda, né, do Freud. Profundo. A gente pode Psicologia das falar profundezas. que, que é uma. O quê? Foi mal. Eu não te escutei. Não? Pode falar. Cortou aí. Pode falar. Certo. Eu estou concordando. E como você falou, né, é uma outra topologia no Lacan, topologia da Uhum, superfície. Então, exato. eu vou E trazer uma. Foi mal. vai, diz, pode ser. Não, eu vou trazer uma citação um pouco até um pouco engraçada do Lacan. Eu vou falar que é o Lacan contra Freud. Mas é um dos poucos trechos que eu posso falar isso, que é o Lacan um Lacan menos político. Uhum. E por ser menos político, é um pouco engraçado. Menos Essa polido também. citação, menos político. Essa citação ela está na página 589 dos escritos. Abre aspas. Acreditamos cumprir melhor os deveres do rigor científico ao apontar a hipocrisia que, nesse como em outros desvios, reduz ao benévolo ou até ao tolo aquilo que a experiência freudiana demonstra. Então, ele está ligando a experiência freudiana a algo benévolo e tolo. Queremos referir-nos ao emprego indefinível que é comumente feito de referências como esta, dois pontos. Nesse momento de sua análise, o doente regrediu à fase anal. Daria gosto ver a cara do analista se o doente viesse a fazer força ou simplesmente babar em seu divã. Tudo isso não passa de um retorno mascarado à sublimação que encontra abrigo no Inteurinas et faeces nascimo, significa em latim, significa nascemos entre as urinas e as fezes, implicando que essa origem sórdida concerne apenas a nosso corpo. O que a análise descobre é uma coisa completamente diferente do que a gente encontra em Freud. Não são seus andrajos, é o próprio ser do homem que vem alinhar-se entre os dejetos em que seus primeiros deleites encontraram seu cortejo. Desde que a lei da simbolização, em que deve engajar-se, seu desejo acompanhe em sua rede, pela posição do objeto parcial em que ele se oferece ao chegar no mundo. Há um mundo
em que o desejo do outro, do grande outro, constitui a lei. Enfim, como eu disse, está na página 589, né? Isso É, é é da uma situação da citação, psicanálise, né? Situação da psicanálise, eu acho que se não me é, engano. eu não, É, eu não é marquei da aqui, mas eu situação. acho que é. Enfim, é uma citação grande, mas é muito curioso, porque Também fiquei interessado quando vi. é curioso porque o Lacan, me parece que quando o Lacan vai tecer alguma crítica ao Freud, ele é muito político, né? Muito, Sim. enfim. Nessa É, citação ele parece ser um pouco mais direto. E é curioso que ele é direto justamente é, ao Freud desenvolvimentista, ao Freud biologicista. É justamente a esse Freud que o Lacan ele é crítico. E ele é menos político, né? A sim. crítica. Então, Para continuar na esteira do 11, tem um momento em que ele coloca o Freud como cartesiano no seminário 11, que ele diz que o Freud ele está na mesma esteira do Descartes porque é quando duvida que ele é. Ou seja, porque quando o paciente duvida se estava, por exemplo, sonha e duvida que estava na casa da mãe, não sei se estava na casa da minha mãe ou se não estava, é porque estava, né? Para o Freud é assim. Se você duvida, não sei se era meu pai ali ou se não é porque era o pai. Se você não. Então, quer dizer, na dúvida aparece a certeza, né? Aparece esse outro da certeza que garante a verdade do que se diz. Não, era fulano, era cicrano, era. Então ele coloca o Freud nessa esteira do Descartes. Então, no seminário 11 ele está bem crítico, ele está já bem crítico. Não sei se pela saída, né, documentada da IPA, né? Mas ele já está bem mais soltinho no seminário 11. A é mais soltinho. Eveline, Eveline Sampaio, ela pergunta uma coisa interessante aqui. Ela diz: ao final do seu artigo, Jéssica, você comenta que o único contexto em jogo na psicanálise freudiana é o complexo de Édipo. Você poderia comentar mais sobre essa questão, por gentileza? Eu achei fantástica essa situação. É porque quando a gente fala sobre a, uma análise lacaniana, eu entendo que está em jogo um certo discurso, um certo discurso que não tem um pressuposto, como posso falar? Um pressuposto moral, um pressuposto biologicista, enfim, um pressuposto ontológico. A palavra é essa, um pressuposto ontológico. Quando a gente lê a clínica como a partir do complexo de Édipo, o único contexto possível, o único contexto discursivo possível é o contexto do complexo de Édipo. É o contexto do pai, da mãe, enfim, da castração, enfim. Achei muito Então, legal o exemplo do padre. De onde é que você tirou o exemplo do padre? foi não? Eu Sei acho que não, foi sei que eu vi esse exemplo do padre e eu achei legal pra cacete. o camarada Berg, se ele estiver acompanhando aí, ele pode se manifestar, mas eu tenho quase certeza que foi ele. Enfim, pode falar um pouco sobre essa parte? Eu nem lembro muito bem. Você disse Eu que lembro que eu falo, mas eu não lembro muito que bem. você disse que o padre só escolhe ser padre porque lá ele pode matar o pai, comer a carne e venerar a mãe virgem. Aham. Pois A é, exato. interpretação freudiana, né? É uma interpretação freudiana, porque você Freudiana. tem como pressuposto o complexo. Pô, é perfeito. Foi o Berg que falou isso. Eu lembrei agora. Exato. Fantástico. Bem característico do Freud. Né? Pois é, a coisa da inveja do pênis também. Se você tem como pressuposto teórico a inveja do pênis, você só vai ver a inveja do pênis. Se Exato. você tem como pressuposto teórico o complexo de Édipo, você só vai ver o complexo de Édipo na sua clínica. Uhum. E você ainda vai é, sair por aí dizendo: olha, eu só vejo o complexo de Édipo, eu só vejo a inveja do Todos os meus pênis, sabe? pacientes sofrem de complexo de Édipo porque, afinal de contas, é a Exato, teoria que sustenta. Exato. exato, exato, O exato. Goldenberg ele falou uma coisa muito interessante que foi naquele livro da Isla Lacan dele, né? Que ele diz que o paciente sonhava sonhos longos com outro analista e com ele só sonha sonhos curtos, né?
E aí ele Aham. atrela isso à teoria de inconsciente que o outro cara tem e a teoria de inconsciente que ele tem. Quer dizer, isso muda, inclusive, o fenômeno. Isso não é alheio ao Lacan, porque no seminário 11, de novo, o Lacan está questionando qual é por que, é que se questiona o desejo do físico, o desejo do químico, né? Não se questiona o desejo do físico, não se questiona o desejo do químico, mas se sabe que tinha alguma coisa ali no desejo do alquimista que modificava a própria experiência. Então, ele quer transpor isso para a ideia do desejo do analista, né? De que tem alguma coisa É. ali que não vai dentro de uma análise devido a isso, alguma coisa que o analista não maneja muito bem. Então, usa o exemplo de Freud. Ele diz que, olha, o exemplo de Freud com a jovem homossexual, e ele usa esse mesmo exemplo, só que com Dora, ele usa a mesma ideia, pelo menos, com Dora no Seminário 1, que ele diz que o Freud não podia conceber que a menina não podia não gostar só de menino, né? Então, Uhum. a Dora ela estava identificada com a senhora K, para o Lacan, pelo menos. A Dora estava identificada com a senhora K, então amava a senhora K e não o senhor K, mas o Freud, preconceituoso como era, tinha a ideia de atrelar o amor de Dora ao senhor K, a não sei quem, ou seja, porque menina gosta de menino. Então, o preconceito de Freud, alguma coisa que o Lacan diz no 11, um desejo não analisado ali de Freud, que embarrega a análise com Dora. É, Então, quer dizer, é. mais uma prova de que, pelo menos na teoria lacaniana, de que ele sustenta perfeitamente de que alguma coisa do analista, no sentido de que as teorias que ele sustenta é que, inclusive teorias preconceituosas, podem embarrear uma análise ou até modificar os fenômenos que aparecem na análise. Né? Tem uma situação que é também dos escritos, né? Que o Lacan ele diz eu acho que até ao falar sobre Dora, ele diz que há uma misoginia em Freud. Eu não lembro muito bem. Alguns colegas citam bastante. Eu já vi também nos Tá escritos. cheio, tá cheio. Hã? Alguém tá cheio dessas coisas, né? O Euler Ponte está dizendo que além de um apego à religião judaico-cristã, né? O Freud tem um apego muito grande à religião judaico-cristã. Uhum. Acho que sim, né? Acho apego à religião judaica, né? Por muitas vezes o Lacan coloca o Freud como aquele que está tentando entrar na Terra Prometida, né? Comparando o Freud com Moisés, né? Ou ele diz no Seminário 22 que o Édipo é o sonho de um menino judeu, né? Se referindo a Freud, né? Que no 2 o PH um dia desse trouxe a citação que eu nunca tinha visto, que era ele dizendo que o Freud cunhou o complexo de Édipo porque tinha uma mãe jovem, né? E provavelmente queria ter alguma coisa com a própria mãe. Então, quer dizer, o Lacan está sempre sacaneando o Freud. E o, Essa é, coisa. pode dizer, diga. Desculpa. Mas essa coisa que a nossa colega perguntou sobre ela disse que o Lacan ele não faz uma revolução, né? Ele faz uma subversão, né? Sim. É muito interessante porque a gente, eu não defendo que a gente deva é, jogar fora o Freud, né? Como diz o ditado aqui do Nordeste, não é jogar água da bacia com a criança dentro. Uhum. Não é isso. Parece que há alguns textos muito importantes para o Lacan, né, que ele fala que são textos canônicos, freudianos, que a ciência dos sonhos, né, enfim, a psicopatologia da vida cotidiana e o xixi. Então, me parece que apesar de ter nesses textos ter um certo resquício, tem uma coisa, resquício não, mas tem uma coisa de um inconsciente biologicista, um inconsciente dos instintos, um inconsciente, enfim. Apesar de tudo isso, parece que são textos que são importantes para a nossa formação. E são Sim. textos que a gente deve. A gente deve até para entender o Lacan. Só que esse é um problema também, porque o Lacan se torna um cara difícil porque a gente entende que a gente só deve
se remeter ao Freud, para poder entender o Lacan, né? E um texto difícil é exatamente isso, como o nosso MPH fala. É, porque ele é difícil porque não está ali, não está tudo ali. Você precisa saber do contexto, você precisa saber qual é a discussão daquele texto, se tem uma resposta. O PH falou hoje sobre uma resposta a Derrida, né? Enfim, então se torna um texto difícil porque a gente perde parte da discussão. Tem uma A discussão ali, Camila, mas a Camila usa um termo muito interessante que é complexo, né? Complexo é algo que tem muitos elementos. Então, não é que seja uhum, difícil, mas é complexo. Ou seja, tem muitos elementos juntos, você tem que ir. Eu acho fantástica essa colocação da Camila, perfeito, assim. perfeito. A Eveline colocou mais uma coisa. Eveline, desculpa, colocou mais uma coisa aqui. E Freud diz que as relações sociais são a transposição da relação do sujeito com a sua relação no complexo de Édipo. O Édipo é fundador da cultura, é fundador de tudo por Freud. O Wanderson está dizendo que há uma supervalorização dos textos sociológicos de Freud, né, com certeza. O Euler Pontes está colocando aqui que pedindo para você falar sobre a lógica sincrônica de produção de um autor e não de regressão a ele. Eu acho que você já falou disso, né? É, se trata de uma Mas fala. repetição, né? Se trata de complementar alguma coisa, enfim. Uhum. Tem uma coisa que eu queria falar, que eu não queria tomar a história da psicanálise como o que há de mais triste, né? Como Foucault fala em relação ao Poiré. Eu queria tomar essa postura do Poiré, de que não é uma história de um saber que morre, mas de um saber que pode surgir. Então, também não é retornar a palavra de Lacan no sentido de repeti-lo também, porque fazer isso também é contar uma história triste, é fazer uma coisa morrer, né? Então, não é a história, na verdade, Agora está travando. foi? Travou um bocado. Repete. Enfim. É, eu estava falando, não é no caso você repetir o Lacan também, porque Uhum. repetir o Lacan também seria fazer o Lacan, a psicanálise morrer. Enfim, o Lacan não, Uhum. o Lacan já morreu, né? Mas, enfim, Uhum. seria fazer a psicanálise morrer, né? É uma novidade isso, o Lacan morrer. Perfeito. É, então, não é uma história de um saber que morre. Eu não conto uma história de um saber que morre. Eu não tô enterrando a psicanálise. Enfim, é, seria não seria contar a história de algo como essência que eu estou tentando destruir, de um ser que eu estou tentando destruir, que é uma postura que parece que às vezes a gente toma, né? A gente, psicanalista, toma em relação à psicanálise. Então, não é também você pensar que é algo que depende além da gente, né? Como se a psicanálise ela fosse a histórica, como, enfim, como se a psicanálise, como se todos os pressupostos da psicanálise estivessem ali esperando para ser descoberto. Como eu disse, né? A gente não descobre o inconsciente como uma coisa, a gente constrói o inconsciente. A partir da nossa teoria, a gente constrói a psicanálise, a partir, enfim. Então, a verdade nesse sentido do Poiré que o Lacan toma para sua teoria é uma verdade que consiste numa construção rigorosa de axiomas, de conceitos e na tentativa de propor uma experimentação a partir disso, uma experiência analítica a partir disso. Então, nessa história de luta pela verdade que eu tento situar a psicanálise, entende? É, é esse espírito que eu quero ter em relação ao Freud, é esse espírito que eu quero ter em relação ao Lacan. Eu acho que travou aí de novo.
travado. Voltou? Voltou agora. Pronto, Fala. desculpa. Enfim, o que eu disse. É esse espírito que eu quero ter em relação ao Freud e em relação ao Lacan. É, não, quando a gente passa a repetir o texto morre, a teoria morre. Uhum. Ela vira dogma, enfim. Então, eu me animei muito com a fala do Preciado, que saiu completa, né, ontem. Não sei se Uhum. ontem, mas enfim, eu vi ontem. É, quando ele diz que a gente deve pensar numa nova epistemologia da diferença sexual pela psicanálise. Tá travando aí. Eu Fala vou deixar voltando. mais perto do meu rosto, porque eu acho que fica mais perto do Molden. Falta um pouquinho, eu vou encerrar aqui agora. Uhum. Então, o que o Preciado faz? Ele propõe que a gente faça a gente faça uma nova epistemologia da diferença sexual a partir da psicanálise, entende? Então, enfim, é isso. A psicanálise ela só vai sobreviver se a gente puder rastrear os problemas que ela tem e tentar propor algo novo a partir desse. A partir do momento que a gente percebe esses problemas. Se a gente ficar repetindo, a gente nunca vai perceber o problema. Então, é, enfim, O, parece que o, a gente tem que deixar o suposto saber cair, né? sim. Essa verdade, enfim. A Você ia falar alguma coisa? psicanálise, ela não, essa é a questão da psicanálise, não está em nomes pessoais, né? Não está em Lacan, não está em Freud. A psicanálise é um campo e ela precisa ser trabalhada como tal, né? Assim como a física, como a biologia, como a linguística, como sei lá o que, a É, filosofia. se um arquiteto não leva a sério a sua teoria, acontece o que aconteceu aqui no Ceará. O prédio cai e um monte de gente morre. Entende? Uhum. Se a gente não levar a sério o que a gente está propondo, é, a gente está lidando com algumas pessoas que estão sofrendo, né? Enfim. Então, a gente pode produzir iatrogênese. A gente pode produzir mais sofrimento, como a psiquiatria produziu. A gente vive falando da psiquiatria. A gente vive falando da psiquiatria. A psiquiatria ela produz iatrogênese, de alguma forma. A medicina produz iatrogênese. Mas parece que falta um senso crítico para o nosso próprio campo. A gente não percebe que a gente também produz iatrogênese. Enfim, O Psicanálise falta 2 minutos Sociedade, aí, né? ele perguntou. Falta. Psicanálise Sociedade perguntou: não deixar a psicanálise morrer seria torná-la fruto da sua época? O que você acha? Sim, sim, sim. É, né? Surgem Não dá novos mais para problemas, falar, né? não dá A mais para gente, ficar falando de inveja do pênis, né? não dá pra ficar falando sobre mais diferentes. Exato. Uhum. A Jamile colocou, né? A Jamile Luiz Moraes colocou aqui. Eu só tô Quem sabe preocupada, não. Jeff, eu só tô preocupado porque a gente ia dar Ah, o ia recado, falar né? sobre um É, vamos, recado, né? Um negocinho. vamos dar um recado aí. Já já. Deixa eu falar aqui só da Jamila. A Jamila falou um negócio aqui. Ela falou assim: quem sabe não seria melhor perguntar qual ciência que inclui a psicanálise? O que, é que você acha disso aí? Pois é, o Foucault, o Lacan, ele fala sobre a matemática, ele fala sobre a topologia, fala sobre. Vocês. Não sei nem se tem alguém aqui. Guilherme entrou, Jorge Henrique também entrou aí. Estou esperando o Jeff. Karim entrou. Eu vou só esperar o Jeff para a gente dar o recado, para terminar de falar o que a gente estava falando e encerrar.
cidadão não aparece aqui. Eu peço desculpas aí pela minha internet. Coisas que não dá meu. Que a gente não tem muito controle, né? Mas é super chato. Eu acho super chato. Eu tenho um problema que eu me perco quando eu tô falando que. Obrigada, Vanzo. E aí? E Pronto? aí, Tá pronto. me ouvindo aí? Pronto. A gente está falando sobre as ciências conjecturais, né? Uhum. Enfim, o Lacan ele fala das ciências conjecturais. Então, a grande questão é que parece uma, uma ciência um pouco precária, enfim, precária no sentido de que não está bem trabalhado do que se trata, né? Enfim, então, talvez seja um trabalho para a gente. Alguns colegas dizem que não. Eu não sei muito bem como me posicionar em relação a isso, sabe? Enfim, o que é que tu acha, Jeff? O Lacan ele falava que ele sonhava, pelo menos, que a linguística considerasse Lalande, né? Eu não sei a quantas anda, nosso campo é muito atrasado, eu não sei a quantas anda a linguística hoje em dia, mas ele sonhava que os equívocos homofônicos da linguagem, né, a Lang, fossem consideradas pela linguística em algum ponto. Então, era isso que ele achava que dava para contribuir. Agora, para a matemática, eu não acho que a psicanálise tem o que contribuir para a matemática, não. Estou com Lacan nessa daí. Eu acho que não tem. Eu acho que o nosso campo ele tem que ter muito cuidado, na verdade, quando ele tenta entrar nos outros campos para dizer alguma coisa, né? Vide os trabalhos antropológicos do Freud, que se um antropólogo vê, ele vomita em cima. Eu acho Desculpem que o por ter pro... falado dessa é, forma, mas, enfim, eu acho que o é projeto complicado aquilo. O só de, antropólogo é complicado. Mas pode dizer, é, vai. eu acho que o projeto do Lacan, para mim, parece ser muito audacioso, porque ele pretende alcançar na psicanálise com implicação em todas as teorias do conhecimento a mesma forma de mutação de intelecto que é descrito pelo Poiré, né? Então, que o Poiré fala que Galileu ensejou com a geometrização do espaço e a dissolução do cosmos, né? Então, me parece que o Lacan é um pouco pretencioso. O Lacan é um pouco pretencioso na sua proposta. Isso é bom para a gente, mas a gente parece não tá aproveitando essa audácia do Lacan, essa pretensão do Lacan, enfim, a gente não tá, parece que não está discutindo essas coisas, né? São coisas que o Lacan propôs há 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás, e a gente tá aí. É muito esquisito, a gente não tem nem todos os seminários traduzidos, né? A gente nem tem todos. Então, o nosso campo ele é atrasado, inclusive, dentro dele mesmo. A Delboni Amanda está falando uma coisinha aqui, a gente já vai encerrar já já, mas ela está falando aqui. Vocês poderiam falar um pouco sobre esse rigor teórico para sustentar uma prática que subverte essa lógica? O que você pode falar sobre isso? O que você acha? Pois é, tem uma citação que tu cita bastante, ô Jefferson, que é essa coisa de se as pessoas levassem a sério as suas, enfim, a sua clínica, uma coisa assim, como eu levo os meus seminários, né? Pode falar aí, porque eu não lembro bem a É o citação. seminário 23, né, que o Lacan diz que se as pessoas levassem a sério as análises, como ele leva a sério, como ele trabalha o seu seminário, as análises, né, dariam muito melhores resultados do que
do que elas dão, se referindo ao rigor teórico que ele usa para preparar os seminários, e se os analistas preparassem, trabalhassem os seus casos com o rigor que ele trabalha o seu seminário, as análises dariam muito melhores resultados, né? Pois é, me parece que o rigor teórico, na verdade, não me parece que o Lacan ele se contrapõe a essa coisa do rigor teórico. Mas, enfim, não sei. Me O parece que rigor, não. o rigor teórico seria, na minha concepção, né, seria fundamental para a gente poder ter algum tipo de direção no caso, porque senão fica um achismo, eu só faço que eu acho que eu devo fazer, é a minha intuição, ou Fica a então intuição, exato. eu não sei o que é que eu estou fazendo, eu estou ali escutando e o que aparece eu vou. Eu não acho que isso seja a melhor forma de trabalhar um caso, pelo menos, ou de lidar com algo que é tão delicado quanto a vida de uma pessoa, né? Então, eu acho que esse rigor ele é fundamental, na minha Sim. concepção. Então, vamos pro recado, né? Vamos pro recado, então, a gente não tem Vai mais lá. perguntas. Vamos lá. Pessoal, a gente vai fazer uma live, é isso que a gente vai falar. Augusto, bota aí a data, porque eu esqueci. Mas É dia bota aí vinte e alguém a data. oito. É o vinte e 28, oito. né? Pronto. 28 desse mês a gente faz uma live sobre a tradução do discurso de Tóquio que saiu, acho que semana passada, não foi? E aí a gente vai fazer uma live a Camila e o Ramiro, né, que foram os dois que estavam à frente desse projeto aí, às 19 horas, Camila está dizendo aí nos comentários, terça-feira, agora, às 19 horas, vai estar ela e o Ramiro, que são os dois que estavam à frente da tradução, né, desse projeto que a gente lançou aí semana passada, que foi Traduzir Lacan. Né, e o título da live vai ser esse, Traduzir Lacan, aí na próxima terça, às 19 horas, terça-feira, 28. A gente vai lançar daqui a pouco aí, ou sei lá quando, o flyerzinho do evento e a galera assiste aí, manda pergunta pra gente, fala alguma coisa, fala o que é que achou da tradução. A gente quer discutir sobre isso, sobre a importância da tradução para o nosso campo. Como eu falei, a gente tem pouco trabalho de tradução no nosso campo, a nossa tradução não é das melhores, né? A gente sabe dos problemas de tradução que a gente tem, como se já não bastassem os problemas de estabelecimento, né? Do estabelecimento dos seminários, enfim, toda essa problemática com o material que depende do o nosso trabalho depende disso, e a gente tem tanto descaso com isso, e a Borda fez esse projeto aí que eu achei fantástico, sensacional, assim. Então, a A gente vai borda é discutir isso um fantástica, pouco mais. rapaz. Pois é. A borda é fantástica. Borda é foda. Então, vamos encerrar, né? Isso aí. Eu acho que espero que vocês tenham É. gostado. Eu queria Vai agradecer a lá, todo mundo manda. aí que assistiu e queria pedir desculpas por não ter acompanhado o chat. Eu realmente tenho dificuldade, eu nem sei meio como é que funciona, mas enfim. Agradeço a todo Não, mundo que mas perguntou e que acompanhou aí. esse trabalho é meu. Eu que fiz esse trabalho porcamente, mas Próxima semana sou eu, né? Vai é, ser, enfim, vai ter que prestar atenção aí. É difícil. Mas é difícil. aí, vamos lá, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima live aí. Na próxima semana não, daqui a 15 dias é que é a próxima live, né? De quem é? É da Camila, né? Da Camila? Camila, Da Camila, Camila. Camila. É Camila e você aí discutindo o artigo da Camila. Leiam aí, mandem perguntas. É isso aí, valeu. Tchau, tchau. Tchau, Alô, gente. boa Obrigado. noite. Você encerra aí, né?